a interferência da nossa vida, né, da forma como a gente tem vivido em sociedade, vem contribuindo aí, né, para os impactos ambientais que a gente tem, né, no mundo. Então, o primeiro questionamento, né, que a gente faz é essa relação de morar e produzir nas cidades, né? Então, a gente tem um ritmo que ele é extremamente desigual entre o nosso consumo e os recursos naturais, né? A gente falou isso na nossa última aula de Ciências Humanas, né, que existe aquele conceito de desenvolvimento sustentável, que é você se desenvolver economicamente, garantindo, né, os seus recursos aí naturais às próximas gerações. Né? Então, quando a gente fala nisso, boa noite, Luiz. Quando a gente fala dessa relação de desenvolvimento sustentável, a gente tem que entender que a gente tem um consumo extremamente desigual. Né? Então, a gente acaba consumindo muito mais do que a própria capacidade que a natureza tem de se reproduzir. Né? Então, o fato da gente ter essa desigualdade acaba fazendo uma relação um pouco complicada, principalmente do que a gente do que a gente entende, né, como a relação da população urbana e da população rural. Né? A população da cidade, ela depende, né, diretamente da população do campo. Né? Então, a população da cidade, que é a grande parte da população brasileira, acaba dependendo dessa população que é rural, principalmente, né, quando a gente fala dos nossos legumes, das nossas verduras, né, que são elementos que o campo acaba contribuindo, né, e alimentando aí as grandes cidades. Marcelo, pode passar, por favor? Né, e aí a gente vai falar dessa relação principalmente voltada para o meio urbano, né? A gente vai ter essa relação de produção industrial e dessa relação do nosso consumo, né? Que a gente sabe que já é muito desigual. Né? A população urbana, ela produz pouco alimento, mas muitos resíduos, né? Lixo. Então, quando a gente fala, né, principalmente dessa questão dessa produção, né, de alimentos, é uma produção que a população urbana não faz tanto. Né? Então, a gente precisa dessa relação, né, que a gente tem com o campo, e a cidade como um todo, ela acaba aí sendo extremamente prejudicial por conta dessa produção de resíduo, né, de lixo, né? Todo mundo aí vai no supermercado, sente aquela facada no bolso, né, toda vez que a gente vai, e toda vez que a gente vai no supermercado, o que a gente observa? Que a gente sai de lá com uma série de embalagens, né? Agora, né, até recentemente, a gente teve essa adaptação aí das sacolinhas, né, que agora elas são vendidas, né, não são mais cedidas como era antigamente, mas o simples fato de você ir ao supermercado, você já está produzindo lixo, né? Então a gente volta, né, todas as vezes que a gente vai no supermercado, a gente acaba voltando com uma série, né, de resíduos aí, o que é extremamente prejudicial para o meio ambiente, né? Principalmente pela relação do retorno aí que a gente vai ter, né? Para onde que vai esse lixo? Esse lixo vai ser tratado, esse lixo vai ser reciclado, né? Então a gente tem uma série, né, de situações. Olhando ainda no contexto urbano, né, o que a gente vai ter uma grande concentração de indústrias, né, nas grandes cidades. Essas grandes cidades acabam tendo um nível de poluição extremamente alto, né, e essa poluição ela é prejudicial, né, para todo mundo. Né, isso acaba contribuindo, né, para a poluição do ar, que é extremamente prejudicial, além dos outros níveis de poluição que a gente até chegou a comentar na última aula, né, principalmente a poluição do solo, a poluição dos rios, né? Então, todo tipo de poluição a gente acaba tendo aí derivado, né, desse consumo que é muito elevado que a gente faz, né, e dessa produção de lixo aí que acaba sendo extremamente grande. Né? A gente tem leis e crimes ambientais, né? Assim, o Brasil é um dos países que tem, né, uma política ambiental até muito bem estruturada. Né? O nosso problema é que as coisas aqui não são, né, muito bem cumpridas. Né? Ou seja, existe a lei, mas na prática a gente sabe que muita coisa acaba não acontecendo. Principalmente, né, nas áreas mais longínquas, né, nas áreas onde ficam mais afastadas. Né? Se a gente for analisar, por exemplo, a região norte do país, né, que já é uma área, né, com pouca fiscalização, né, a gente acaba tendo aí uma inúmera série de crimes ambientais, né, que todo mundo, na verdade, sabe que acontece, mas na prática, né, nada de muito grave acaba acontecendo. Né? E, infelizmente, as poucas pessoas, né, que se dispõem aí
a tentar mudar esse cenário, né, de crime ambiental, né, desse cenário onde a gente vai ter aí uma relação de poluição, de desmatamento, né, às vezes acabam aí sendo as pessoas que são assassinadas, né, então por isso que denunciar crimes ambientais, né, ainda não se tornou, né, um fator de grande aceitação da parte do público, né, então principalmente porque no Brasil a gente não tem, né, uma fiscalização tão efetiva. Marcelo, quer falar algo? Eu acho assim, é bem interessante a gente falar, né, Camila, tocar nesse assunto sobre a população que produz, né, pouco alimento, mas muito resíduo. A gente não está acostumado, né, a ter esse processo de entender as situações de ponta a ponta, né? É muito comum a gente pautar somente pelo o consumo pelo próprio consumo, né? A gente não tem aquele cuidado, aquela importância de você produzir, você utilizar aquele produto de todas as formas, né? Eu agora há pouco tempo eu comecei a fazer uma limpeza aqui na minha casa sobre uns papéis, né, de colégio, de coisa antiga que a gente precisa jogar fora. E aí eu estava pensando, eu falei, gente, o que a gente faz com esse monte de papel, né? E aí algumas formas que a gente vê que a sociedade, né, algumas empresas começaram a fazer para poder tentar movimentar e fazer as pessoas entrarem nessa pegada mais ecológica, né? Eu não sei nem se vocês sabem disso, mas, por exemplo, a Enel, ela dá desconto na conta de luz para quem recicla papel, né? Se você levar a quantidade de papel, tudo mais. Por quê? A gente produz uma quantidade de resíduo muito grande. A nossa produção de lixo é imensa e justamente porque a gente não tem consciência dessa questão da produção, né? Justamente porque a gente não tem consciência da situação de que a gente tem como reaproveitar, tem como tentar, pelo menos, diminuir ou fazer esse produto, né, se tornar de uma forma menos prejudicial para a natureza, né? Isso aí. Né, e pensando nessa questão do tratamento do lixo, né, que é um dos grandes problemas que a gente tem, né, tanto a produção de lixo, a produção de esgoto, boa noite, a gente sempre vai relacionar com a questão do saneamento básico. Né? O saneamento básico, né, seria um conjunto, né, de situações onde, né, a gente teria o básico ali das condições, né, de vida. Né? Então, tratamento de água, né, ou seja, água encanada, né, o seu esgoto, né, ser encanado, né, ser destinado ao local correto, o tratamento do lixo, a coleta do lixo, né, são equipamentos que contribuem aí para o saneamento básico. E a gente sabe, né, que infelizmente muitas, né, cidades brasileiras acabam tendo a falta, né, dessa relação do saneamento básico. Né? Então a gente vai ter aí algumas questões, né, principalmente, né, derivadas aí do meio urbano, né, que é o meio que mais produz resíduos, assim como o Marcelo tinha comentado. Né? Então a gente vai ter a produção e o consumo em larga escala, né, eles demandam uma imensa gama de embalagens, né, como eu falei com vocês, né, logo no início. O fato da gente ir ao supermercado, a gente já volta com uma série de embalagens, né, sacolinha. Então a nossa produção de lixo ela é extremamente grande, né, isso é diariamente, né, e isso é todo mundo, né, não existe uma forma, não vou produzir mais lixo, né, você tem formas de você dar um aproveitamento para aquele lixo, né, você pode, ou você pode reduzir, né, ou seja, o seu consumo, então evitar, né, por exemplo, comprar sacolinhas, né, você pode reutilizar determinados produtos e você pode também reciclar, né, os seus produtos, né, então você tem formas de você tratar, né, dessa questão do resíduo, dessa questão do lixo, né? O Marcelo falou dessa questão da Enel, né, que dá um desconto aí na conta, né, se você levar, né? Mas aí o que a gente percebe no contexto do Brasil? Não tem um incentivo, né? Não é todo mundo que sabe, não é algo muito bem divulgado. Então fica aquela coisa que não tem um incentivo, né, principalmente do poder público, né, do governo, de falar, não, gente, vocês precisam levar, vocês precisam, né, de incentivar a população a contribuir para isso. Né? Então, a grande parte do que a gente tem do meio urbano são de pessoas que trabalham o dia inteiro. Né? Então, às vezes, a pessoa realmente não tem tempo de separar, né, o lixo. Né? Mas, né, se ela tivesse um incentivo ali, né, maior, né, uma influência ali, né, para tentar fazer isso, talvez fosse algo que atraísse mais as pessoas. Né? Mas a gente sabe
que ainda não é algo, né, que é tão divulgado, né, que todo mundo acabe fazendo. Né? Então, a gente vai ter alguns pontos que são importantes, né, para esse tratamento, que é a coleta seletiva, né, ou seja, você separar o seu lixo, né, papel, vidro, plástico, né, etc. O aterro sanitário, né, para você aterrar, né, ou seja, enterrar esse lixo também é um processo muito caro, né, de se fazer, principalmente por conta do alto risco de contaminação do solo, né, com aterro sanitário. E a incineração ela serve principalmente para o destino do lixo hospitalar, né? A gente está vivendo aí no contexto de pandemia, né? E a gente percebe o quanto, né? Agora, né? A gente tem utilizado bastante os utensílios, né? Do meio hospitalar, né? Do meio médico, né? Então a gente está com o hábito de usar máscara, usar álcool em gel, né? Então os produtos que vêm de hospital realmente não, né? O lixo do hospital a gente não tem como ter nenhum aproveitamento, né? Principalmente porque, né, você vai ter ali o fluido das pessoas, vai ter sangue, então você não tem um destino, né, para esse lixo a não ser a incineração, né? Que você é a queima desse lixo. E no Brasil, né, menos de 5% do total de esgoto coletado é tratado, né? Em países ricos, né, faltou um S ali, o índice chega a 70%, né? Então, existe já várias técnicas, né, voltadas aí para o meio ambiente, onde a gente vai ter o quê? Um tratamento, né, daquele lixo, daquele esgoto, né, até reaproveitamento, né, de água do próprio esgoto, né? Mas claro que é um trabalho extremamente caro, né? Então precisa também ter esse apoio, né, do governo, né, dos governos, né, para incentivar, né, também fazer esse tratamento, né? Então a gente percebe que o Brasil, né, como um país aí de dimensões continentais, né, a gente ainda não consegue ter um tratamento, né, extremamente adequado para grande parte das cidades aí do esgoto. Marcelo, quer falar algo? Não, tranquilo. Pode Por falar. hora, tranquilo. Aí a gente vai entender um pouco da questão da água doce das cidades, né? Então a gente está vendo o quanto que a nossa vida, né, o nosso cotidiano acaba interferindo, né, acaba contribuindo para os impactos ambientais. A gente vai ter a questão da água, né, que é extremamente importante, né? Quanto mais urbanizado e maior for a renda, né, maior será o consumo de água da população. Então, quando a gente analisa os principais países, né, os países mais ricos do mundo, né, os países mais desenvolvidos do mundo, o que a gente tem, na verdade, é o quê? É um grande nível de urbanização, é um grande nível de renda e, óbvio, que é um grande nível de consumo. Né? Se a gente for analisar, os Estados Unidos eles consomem 40 vezes mais o total de água que Moçambique. Né? Então, você imagina, né, um estadunidense, o quanto que ele consome de água, ele consome 40 vezes mais do que uma pessoa de Moçambique. Então, a gente percebe que essa questão do consumo exacerbado, né, esse consumo exagerado que a gente tem da água, ele acaba se tornando o quê? Cada vez maior quando é feito em países desenvolvidos, né? E claro, né, se a gente for analisar, poxa, Camila, mas você está falando, né, que nos Estados Unidos eles consomem mais água do que Moçambique, né? Então, qual a grande questão disso? É o desperdício, né? O que a gente mais faz, né, infelizmente, na nossa vida cotidiana, principalmente urbana, é de fato que é o desperdício, né? E isso, né, e tem inúmeras propagandas disso aí na vida, na TV, falando sobre essa questão do desperdício, né? Ou seja, você tentar economizar o máximo de água possível, porque, né, de fato, a água é um bem, né, um recurso, né, que não muito, né, não faz muito tempo aí que se vem falando dessa falta de água daqui a alguns anos, né? Então essa já é uma realidade em alguns países, né? Então o fato da gente desperdiçar acaba se tornando o quê? Um dos fatores extremamente importantes para a questão dos impactos ambientais. Então o desperdício é o desperdício que a gente faz, escovando dente, né, tomando banho, lavando o carro, né? Então são várias situações que acabam contribuindo aí para esse cenário de desperdício e de consumo, né? É uma coisa que eu sempre falo, né? No Brasil a gente não tem muito essa noção de falta de água, né? A não ser no polígono das secas na região Nordeste, né? Que é um pedaço do Nordeste que passa seca,
né, nas demais áreas, a gente sempre teve muita água. Né? Então, a nossa relação com o consumo de água sempre foi, né, algo, a gente tem. Né? Então, quando a gente tem muito, a gente acaba não ligando, né, caso falte. Né? Mas essa já é uma realidade de muitos países. Marcelo, pode passar? Se quiser comentar algo. Camila falou uma coisa aí que até eu ia tocar nesse assunto justamente, né? É aquela velha coisa, a gente só sabe quais são os problemas quando a gente passa na pele, né? Então, durante muito tempo, o ser humano sempre achou que, principalmente a questão da água, né? Por ele ver, aqui no Brasil principalmente, por a gente ver, ter contato, né? Sempre com uma questão de abundância de água, a gente nunca entendeu e nunca percebeu, né? A possibilidade da água vir faltar no país, né? Nunca foi algo assim do nosso medo, da nossa realidade. Então a gente nunca se atentou durante muito tempo para pelas questões de falta d'água, né? Essa questão de desperdício e tudo mais. Na aula passada, a Camila ainda tocou no assunto da questão da crise hídrica, né? Que se teve em São Paulo há tempo atrás, que eu acho que foi quando a maioria das pessoas teve realmente, de fato, né, contato e situação para poder demonstrar e ver como essa questão do desperdício ela é extremamente pautada, né, extremamente complicada no nosso país, né? A gente sempre entendeu a água como um recurso infinito. Ele vai existir, ele vai ter, eu posso utilizar a água de todas as formas, que independente do que eu faça ou aconteça, eu vou ter esse recurso. Mas o que a gente tem que entender é que, tudo bem, a água tem um ciclo que a gente chama de ciclo da água, né, o famoso ciclo hidrológico, ela é capaz de ter seu processo de renovação, né, mas ela precisa de um tempo, ela não é algo que você faz agora e logo depois ela vai acontecer, né? O ciclo da água é um ciclo hidrológico, ele precisa de um tempo para poder se reestruturar, precisa de um tempo para se restabelecer. E muita coisa que o próprio ser humano não entende, né, e não percebe isso. Perfeito, né, Marcelo? E assim, o que eu já tinha comentado, né, essa questão da poluição das cidades, né? É a poluição do ar, né? Então, eu que sofro com rinite, eu percebo isso bem, né? Quando o tempo está muito seco, né, a gente sente uma dificuldade muito grande de respirar, né? A poluição que ela é sonora, né? Aquela poluição, principalmente dos carros, né, dos ônibus, né, que a gente tem, é uma poluição que, apesar da gente não perceber o impacto diretamente, né, é algo que ao longo, né, dependendo de onde que a pessoa morar numa área que passa muito carro, muito ônibus, aquilo ali acaba fazendo com que a pessoa fique mais estressada, né, então a saúde mental acaba também sendo extremamente prejudicial. A concentração de carros, né, combinada com muitos edifícios, eleva a temperatura do ambiente, né, o que a gente chama na geografia, né, de ilhas de calor, né, então não tem espaço verde, né? Não tem árvores para aquele calor se dissipar, então ele fica preso ali, né? Tá cheio de prédios, né? Os prédios, né, possuem aí inúmeros vidros, né? Então aquilo acaba refletindo, fazendo com que a gente tenha ali uma área extremamente mais quente, né? Ou seja, uma área com a temperatura mais elevada, né? Então vocês podem observar que todas as grandes cidades, Rio, São Paulo principalmente, né? O centro é muito quente, né? Você tem ali uma questão além da temperatura, né, mas também principalmente com a poluição do ar, né, os combustíveis ali fósseis que são emitidos e ficam ali presos na atmosfera, né, então aquilo ali acaba contribuindo para o aumento da temperatura. Pode passar, Marcelo. Beleza, pessoal? Então aí a gente fala, né, um pouco dessa produção no campo e os impactos, né, a gente viu o quanto que essa questão dos impactos ela afeta diretamente, né, as cidades, né, ou seja, como a cidade vem afetando, né, o meio ambiente, como vem contribuindo aí para essa questão de impactos, né. Então a gente vai ter o quê? A questão das máquinas agrícolas, né, a questão dos agrotóxicos e defensivos agrícolas, resíduos químicos e perda do solo por erosão, né. O Brasil é um país, né, que tem tendências agrárias muito fortes, né, o nosso primeiro setor, né, que é o setor agrário, né, o setor primário, aí que a gente tem da economia, é um setor que trabalha muito com essa questão, né, da produção agrícola, né, e a gente sabe, né, vocês já devem ter visto lá o Agrotec, o Agropop, o Agrotudo, né,
que é uma das produções que o Brasil mais tem, né? Então sempre passa lá que o Brasil está exportando, né? Vários gêneros, né? Que aquilo, determinado gênero agrícola faz uma série de coisas, né? O Brasil é um dos maiores países aí que está, né, à frente do agronegócio, que é essa agricultura para exportação, e é uma agricultura que ela utiliza muito de máquinas agrícolas, né? Dos agrotóxicos e defensivos agrícolas, ou seja, né, eles usam muito veneno para manter aquela produção ali, para não ter a perda, né? E para quem entende um pouco de agricultura, sabe que à medida que você vai plantando, dependendo do gênero que você tem, aquele gênero existe para ele, né, um tipo de praga que pode destruir, né? E isso pensando numa lógica, né, capitalista, numa lógica empresarial, como é o agronegócio, não se pensa em perdas, né? Então por isso que se utiliza muitos agrotóxicos e fertilizantes, e principalmente, né, o que acaba acontecendo são os resíduos químicos, né? Ou seja, é o lixo, né? Ou seja, você usa o agrotóxico e esse agrotóxico ele acaba prejudicando principalmente o solo, né? O solo ele acaba ali perdendo a sua fertilidade aos poucos, né? Que é uma das grandes características aí do agronegócio. Pode passar, Marcelo. Pessoal, alguma dúvida, alguma pergunta? A gente vai ter, né, a principal característica aí entre agricultura tradicional e agricultura que ela é orgânica, né? A agricultura tradicional é aquela agricultura que ela faz uso de agronegócio, aquela agricultura que faz uso, né, de agrotóxicos, né, de fertilizantes, então ela já se utiliza ali, né, de elementos químicos, né, para combater as pragas, diferentemente da agricultura orgânica, né, que é uma agricultura que utiliza, né, próprios alimentos, né, elementos que são naturais para combater as pragas, né? E a agricultura orgânica, ela tem uma grande característica que ela produz, né, gêneros em um tamanho menor, né? Não sei se vocês têm o hábito de consumir, né, ou de ver no mercado, né, um produto orgânico, ele é bem menorzinho, né, diferente, né, dos demais elementos que são da agricultura tradicional, que utiliza de fertilizante, né, que são aquelas, né, é sempre uma batata muito grande, não um tomate muito grande, né, tá lotado ali de fertilizante. Né, os produtos orgânicos, eles têm um tamanho menor, né, até porque eles crescem num processo naturalmente. Né? E aí a gente tem essa diferença, né, desses dois modelos. Na agricultura orgânica se tem a rotação de culturas, né? O que é isso? Aquela alternância de gênero, né? Então, num ano você planta feijão, né? No outro você planta milho, e assim você vai alternando até por conta do solo, né? Manter ali um certo tempo, né? Para se adaptar, né, à nova cultura que está sendo gerada. Na agricultura orgânica, né, se utiliza o adubo orgânico, né, como aí um incentivo para aquele gênero, e principalmente a mão de obra humana, né, ou seja, as pessoas que trabalham no setor da agricultura orgânica. Diferente da agricultura do modelo tradicional, que é aquela que vai utilizar, né, de máquinas, aquelas grandes máquinas, né, você tem uma produção em grande escala. Na agricultura orgânica você tem uma produção em menor escala, né, e no modelo tradicional, a gente já tem um modelo, né, que acaba interferindo diretamente, né, na produção dos alimentos que são modificados, né, que são os organismos geneticamente modificados e os produtos que são transgênicos, né, o que a gente já chama de biotecnologia no campo. São coisas diferentes, né? Quando a gente fala de um organismo geneticamente modificado, é qualquer produto, qualquer gênero agrícola que sofreu, né, uma mudança. Né? Quando a gente fala de um produto que ele é transgênico, né, ele teve uma mudança no seu DNA, ou seja, inserir um DNA diferente naquele produto. Então, você mexe completamente aí, né, na estrutura daquele produto que era originalmente de uma outra forma. Tá? Então, a gente tem esses dois modelos, né? O modelo tradicional, que hoje em dia já é um modelo completamente tecnológico, né? Um modelo onde se modernizou a mecanização do campo, né? E um modelo orgânico que já é um modelo mais em menor escala, né? Com a mão de obra humana. Qual a grande principal questão? Modelo orgânico, né? Ou seja, um produto orgânico é extremamente mais caro que um produto de agricultura tradicional. Né? Então, infelizmente, a grande parte da população não tem condições de se alimentar de produtos orgânicos. Né? Então, a gente é obrigado, né, indiretamente, aí, a consumir os produtos que eles são, né, de forma
feita tradicionalmente, né? Então, onde vai ter ali, principalmente, né, fertilizantes e produtos químicos. Pode passar, Marcelo. Quer falar alguma coisa, Marcelo? Eu vou deixar para falar agora na produção de energia, que é onde eu que você gosta. Então a gente vai falar, né, dessa questão da produção de energia. Energia, né, a física explica que é a capacidade de produzir trabalho através do calor, do movimento ou luz, né? Então é uma produção de energia. E a gente vai ter dois tipos de formas de se produzir energia, né? De maneira renovável, que são aquelas naturais e que se renovam, né, de forma naturalmente, e as não renováveis, que são, né, recursos naturais, né, o petróleo, o carvão e o gás, porém eles demandam um tempo de renovação muito maior, né? Então, o fato da gente consumir, por exemplo, uma energia solar, né, não tira nada do sol, né? O sol continua ali abastecendo, diferentemente do petróleo, que demora aí milhões de anos para ser constituído, né? Então, a forma como a gente utiliza, né, a produção de energia depende muito. Vocês já devem ter observado que vem crescendo muito o quê? As fontes renováveis, até porque, né, o petróleo daqui a alguns anos já não vai ter mais. Foi o que a gente começou logo no início da aula de hoje, né? Ou seja, o nosso consumo ele está muito além da capacidade de reprodução dos nossos recursos, tá? E aí só um ponto antes do Marcelo comentar, que é a questão do apagão que ocorreu em 2002, né? Então o Brasil, apesar de ser um país, né, onde a gente utiliza principalmente energia hidrelétrica como a nossa fonte, né, básica de energia, né, o Brasil já sofreu com falta de energia e vive sofrendo, né, principalmente a região norte do país. Então, assim, a gente não produz energia para todo o nosso território, a gente precisa comprar energia de outros países. Então, né, a questão de matriz energética no Brasil ainda assim é uma problemática. Marcelo? Essa questão dos recursos, né, da gente entender o que é renovável e não renovável, gente, isso é bem pelo nome, né? Renovável é, de fato, aquilo que você utiliza e você não prejudica em nada, né? Você não retira em nada. Igual a Camila falou, a questão do sol, né? Você utiliza energia solar, tudo mais. O problema é que muitas dessas energias são mais caras para você poder implementar, né? A energia eólica, você precisa de uma grande quantidade daqueles cataventos para poder você produzir uma quantidade de energia. E aí a gente esbarra justamente naquela situação que a gente estava falando, né? De questão de consumo, de questão de valores e tudo mais. Então, às vezes, isso não é atrativo para as grandes indústrias poder construir nessa situação, né? Camila fez o comparativo ali do produto orgânico, né? Que é um produto menor, porque é criado, construído justamente por ele mesmo, sem os fertilizantes. Então, isso tudo acaba também influenciando nessa questão das renováveis e não renováveis, né? A energia, o Brasil, ele tem essa questão da produção de energia tão gritante na nossa vida, que, para vocês terem ideia, a gente tem aí uma das maiores usinas hidrelétricas do mundo, que é a usina binacional de Itaipu, que fica lá na divisa com o Paraguai. E a usina produz tanta energia que é produzido para os dois países, né, Brasil e Paraguai. A energia que o Paraguai que não consegue consumir toda, né, que é a energia dele, que sobra, ele vende de volta para o Brasil, porque o Brasil compra, porque falta para a gente, né? Tanto que a gente teve aí vários períodos no nosso país aí, Camila até ressalta que foi em 2002, que a gente teve um grande apagão por conta justamente de crise de energia. Isso aí, pode passar, Marcelo. Né? E aí, para a gente, né, contextualizar, né, as fontes de energias que a gente tem, né, o Marcelo falou dessa questão da energia hidrelétrica, né, da usina de Itaipu, né, o Brasil utiliza aí mais de 80% de energia nessa hidroelétrica, né, onde é aquela energia que é produzida através da movimentação ali que as águas fazem, né, a gente tem também, né, no nosso contexto de território brasileiro, a gente poderia ter um aproveitamento muito maior, principalmente da energia solar e da energia eólica, né? Assim como o Marcelo falou, né, uma questão que acaba sendo prejudicial, principalmente, é o valor, né? Então, é muito caro, né, investir nisso, né? Então, o Brasil tem duas regiões, né, que poderiam ser muito melhor aproveitadas aí com energias alternativas, né, energias renováveis, como a energia solar e a energia eólica nas regiões norte e nordeste do país,
mas, né, aquela coisa, né, não se investe e a gente acaba tendo falta aí, né, de energia. Né? Outras fontes aí de energia que a gente tem, né, petróleo, gás, álcool, energia nuclear, né, a gente teve em Angra, né, dois modelos, né, Angra 1 e Angra 2, só que a energia nuclear, ela tem, né, uma série de situações, né, alguns problemas para sua implantação. Então, assim, é um projeto extremamente caro, né, e não se produz tanta energia, né, então acaba que não compensa tanto, pensando no tamanho que o Brasil é. Né, então, a energia nuclear no Brasil ainda ficou de forma extremamente baixa, né, o seu uso, né, a sua influência. E, né, a gente tem também a forma de se utilizar, de se produzir energia, principalmente através das marés. Marcelo, quer comentar mais alguma coisa? Não, só. Só, né? Então, gente, hoje foi isso, né, que a gente pensou em falar com vocês, né, falar um pouco de como que a vida cotidiana, ela implica diretamente, né, nos impactos ambientais. Então, mesmo nas cidades, a gente acaba contribuindo para vários impactos do meio ambiente, assim como no campo também, né, com a questão, né, da produção de fertilizantes, né, de agrotóxicos. Então, né, não tem como correr, né? A gente sempre vai estar acabando. Infelizmente, a gente acaba produzindo lixo, né, impactando o meio ambiente de forma muito expressiva no campo e nas cidades, né? Ou seja, a gente não tem muito para onde correr, principalmente porque o nosso consumo, né, a nossa forma de viver, ela se torna muito maior do que a nossa capacidade aí dos recursos naturais que a gente consome. Quer falar mais alguma coisa, Marcelo? Alguém tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Nada, gente. Todo mundo tranquilo? Ou não entendeu nada, né, Marcelo? Quando Ou não entendeu nada, né?